Oi, gente! Esta semana, o plenário da Câmara aprovou duas propostas sobre crimes que não envolvem força nem violência, mas têm um potencial de causar um mal danado na vida das vítimas: estelionato e denunciação caluniosa. Eu vou começar falando do estelionato. Este é o famoso 171. E só por curiosidade, 171 é o número do artigo que esse crime ocupa no Código Penal. Enfim, o estelionato existe quando alguém leva vantagem usando de artimanha, golpe, fraude, enganando ou induzindo uma outra pessoa ao erro e, com isso, deixando a vítima com prejuízo. A pena para quem comete esse crime é de 1 a 5 anos de prisão. Já existe a previsão de a pena aumentar em 1/3, ou seja, podendo chegar no máximo a pouco mais de 6 anos e meio de prisão, caso seja contra entidade de assistência social ou beneficente, por exemplo. Ok, e qual foi a mudança que os deputados aprovaram? A ideia é que essa pena maior, essa que pode chegar a pouco mais de 6 anos e meio de prisão, também seja aplicada a outras situações. Quando o golpe for feito por presidiário, sim, aquelas famosas ligações de dentro do presídio. Quando for feito por funcionário público que se utiliza do cargo para ganhar confiança e aí aplicar o golpe. Quando uma pessoa que não é funcionária pública, mas finge ser para aplicar o golpe. E quando o golpe for contra órgãos públicos ou for feito em nome deles. Tem também a situação de que quando o golpe é feito por meio de comunicação de massa, como rádio, televisão e meio eletrônico, redes sociais, site, e-mail, enfim, isso a gente vê demais, né? Ou seja, a pena vai ficar mais pesada para golpes como esses aqui, ó. Essa semana clonaram meu WhatsApp. Imediatamente, eles entraram em contato com diversas pessoas que estão em grupos de que eu faço parte. E para as pessoas que responderam, eles inventaram uma história e solicitaram transferência bancária. Infelizmente, uma amiga minha ela fez a transferência e logo que eu soube, eu entrei em contato com o banco, tanto para denunciar essa conta que estava sendo utilizada para esse propósito, quanto para tentar barrar que essa transferência fosse feita, porque foi uma TED, ou que esse dinheiro fosse sacado de alguma forma. E me informaram que em seguida o dinheiro foi sacado e que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Um dia de madrugada ligaram querendo aplicar esse golpe, dizendo que estava com a minha filha, e no instinto você fala o nome da filha, essas coisas todas, e foi levando a conversa. Nessa hora eu acalmei e pedi para minha esposa ligar para minha filha, e minha filha atendeu o telefone. Então a gente não deu conclusão à conversa, e eu falei que ia denunciar na delegacia tudo e parou. Uma pessoa me chamou no WhatsApp com a foto do meu filho, dizendo ser meu filho que teria mudado de número. Falou que estava com problema no aplicativo do banco, que precisava fazer uma transferência. Pediu que eu fizesse, que no outro dia me traria aqui em casa, me devolveria. E eu fiz a transferência e logo depois o meu filho me ligou, dizendo que estavam aplicando esse golpe. Outro projeto aprovado trata da denunciação caluniosa. Em bom português, é quando alguém faz uma denúncia falsa por maldade, sabendo que a outra é inocente, só para prejudicar mesmo. E a pessoa acusada passa a responder a um processo judicial, uma ação de improbidade administrativa ou a uma investigação policial, civil ou administrativa. Esse crime também já existe. A pena vai de 2 a 8 anos de prisão mais multa. E o que os deputados aprovaram aqui? Mudaram o texto. A ideia é deixar mais claro que a denunciação caluniosa envolve denúncia falsa contra inocente não só de crime, mas de improbidade administrativa e infração ética e disciplinar, ou seja, aquele tipo de conduta que gera sanção com base em regras internas das instituições, como o Código de Ética da Câmara, por exemplo. Lembrando que o crime de denunciação caluniosa só existe se a acusação falsa virar investigação policial ou civil, ou virar ação de improbidade administrativa, ou virar procedimento investigatório criminal ou processo judicial e administrativo disciplinar. A pena continua a mesma,
de 2 a 8 anos de prisão mais multa. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Acusou uma pessoa de cometer um crime só para prejudicar ela? A polícia foi lá, investigou e viu que não tinha nada? Acusou um funcionário público de desvio de dinheiro público ou de mau uso de recursos, tipo usar um carro da prefeitura para fazer coisas pessoais, sabendo que não era nada disso, e houve um processo administrativo e não acharam nada? Então, isso aí é denunciação caluniosa. Bom, isso pode evitar perseguição política, por exemplo, mas a ideia não é só coibir denúncias contra pessoas inocentes, mas evitar desperdício de dinheiro público. Porque quando uma acusação falsa acontece, tem toda uma mobilização de profissionais, de recursos para tocar para frente um processo ou para investigar uma coisa que quem denunciou já sabia que não existia. Então, essas duas propostas que eu falei vão agora para análise do Senado. E antes que você me pergunte se foi só isso, eu digo, não foi só isso. O plenário aprovou a urgência para 5 projetos, ou seja, eles agora estão prontinhos para serem votados diretamente no plenário a partir da semana que vem, e entre eles, o que prevê direitos a entregadores durante este período de pandemia e o que traz uma ajuda às empresas de transporte coletivo urbano. Além disso, eu vou lembrar que 2 medidas provisórias estavam para ser votadas, mas não entraram a pedido do governo e com isso perderam a validade sem virar lei permanente. Uma é a que permitiu que famílias de baixa renda cadastradas pelas empresas de energia elétrica ficassem 3 meses sem pagar conta de luz, e a outra é a que permitiu o saque de um salário mínimo do FGTS a mais de 60 milhões de brasileiros, para ajudar nesse momento de crise. E isso aqui, inclusive, deu o que falar, porque muita gente ainda não fez esse saque. Por isso, está prevista a votação de um projeto na semana que vem, a toque de caixa, para tentar resolver essa situação e não deixar essas pessoas na mão. Por que aconteceu dessas medidas provisórias perderem a validade assim, sem virarem lei? Como toda medida provisória, tiveram força de lei durante 4 meses. Mas enquanto elas eram analisadas pelos deputados e senadores, foram alteradas. Como o governo não concordava com as alterações porque traziam mais gastos, preferiu deixar sem votar, fazer com que elas perdessem a validade, porque, segundo o governo, já tinham cumprido com seus objetivos originais. Isso vem sendo até relativamente comum. Das 76 medidas provisórias editadas só este ano, ou seja, textos escritos pelo governo e que têm efeito imediato de lei, 17 caducaram sem serem convertidas em lei permanente. A maioria, 11 delas, eram liberando dinheiro a mais para diversas áreas, ou seja, não foram votadas porque já tinham cumprido com a finalidade ou quase chegado lá. Bom, é isso, gente. O resumão das aprovações da semana no plenário fica por aqui. E se você quiser mais informação sobre alguma coisa que eu falei, vai lá no site oficial da Câmara. Tem tudo lá. Abraço para você e bom final de semana. Tchau, tchau.